Como é que tu tem percebido o amor? O amor como algo difícil ou o amor como algo fácil? Algo que é uma experiência que te traz afeto, te traz conexão, te traz eh, a possibilidade de estar se vinculando com alguém, ou algo que te assusta, algo que te gera incômodo. Nós vamos conversar sobre isso. Eu sou a Bárbara Allert, sou psicóloga, psicoterapeuta de casal, terapeuta sexual, uma das idealizadoras da Clínica Intimidade, e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a questão do amor, sobre a questão dos vínculos, sobre a questão da conexão. Todos nós nascemos com uma grande necessidade de conexão. A gente não vive se não estiver conectado com alguém. Seja o bebezinho ali com a mãe ou com alguém que faz esse papel da mãe, né? Alguém que faz esse link, né, desses dois seres humanos. Então, o que que acontece? Dependendo da forma como a gente foi conduzido durante esses links, né, durante essas conexões desde o nosso nascimento, isso vai ser determinante para o nosso relacionamento. Como assim, Bárbara? Sim, desde pequenos nós iniciamos relacionamentos, certo? Que vão se mostrar mais saudáveis ou menos saudáveis. Tudo vai depender de quem estiver interagindo com a gente. E veja, aqui a gente não tá para colocar responsabilidade em ninguém, né? Não é essa a questão. A questão é que a gente precisa olhar aquilo que a gente viveu, e se aquilo que a gente viveu não está dentro daquilo que a gente pode viver, da gente quer viver, ou que diminua o nosso sofrimento, a gente tem que se movimentar. Então, o meu convite aqui é que vocês possam pensar sobre isso, como vocês estão se relacionando, se conectando, né? Porque isso vai aparecer num relacionamento mais adulto, num relacionamento maduro, num relacionamento afetivo, num relacionamento amoroso, às vezes até no profissional, nas amizades, enfim, tudo vai se refletir a forma com que tu foi amado e que tipos de vínculos, né, que a gente chama em psicologia de apegos, né, que tu foi construindo ao longo da tua história. Se esses apegos, se esses vínculos, se essas conexões desde o teu nascimento foram conexões que te deixaram ansiosos, ou quer dizer, às vezes tinha um vínculo, às vezes não tinha um vínculo, às vezes, né, gerava uma situação de expectativa, a gente vai chamar de um vínculo, né, de um apego mais ansioso. E quando tu tinha um vínculo que ora se mostrava mais presente, ora se mostrava mais ausente, né? Dependendo da forma como tu reagia frente às situações, te aprovava, te validava, ou então não te aprovava, não te validava. Tudo isso é o que a gente vai falar com relação a um vínculo, né? A um apego mais inseguro, certo? Ou então seguro, né? O que que acontece? A gente vai vivendo a nossa vida, vai crescendo, vai se desenvolvendo, e isso tudo vai se apresentando na nossa história, né? Então, como que isso se apresenta nos relacionamentos? Que é o grande tema que a gente tem aqui na Clínica Intimidade e do qual muitas pessoas vêm buscar ajuda para que a gente possa auxiliar. Vou voltar um pouquinho e vou te explicar como é que os relacionamentos chegam na Clínica Intimidade, né? Como é que as pessoas chegam nos seus casamentos, nos seus relacionamentos pedindo ajuda. Muitas vezes as pessoas chegam ali e nos dizem assim: Bárbara, né? Estou tendo muitos conflitos, estou tendo muitas brigas, a gente não se entende, ele não me ouve, ela não me ouve, eu tenho necessidade de ter relações mais íntimas, né? Ter sexo, ela não tem necessidade, ou mesmo o contrário, ele já não tem mais desejo por mim, ele já não se interessa mais por mim. Mas, enfim, nós discutimos, nós temos muitos conflitos, a gente tem muitas dificuldades para se comunicar, para se entender dentro desse relacionamento. Eu sinto, Bárbara, que eu não estou conectada com meu parceiro, com a minha parceira. Eu sinto que nós estamos distantes. O que acontece é que daqui um pouco lá, né? Meu marido está no telefone num canto do sofá, e eu estou no outro telefone no canto do sofá. E a gente não se fala. A gente vai seguindo a vida, vai fazendo de conta que está tudo bem, mas na verdade não está. Então, muitos relacionamentos chegam assim para nós na Clínica Intimidade. E eu quero aqui, nesse vídeo, te ajudar a entender o que é que pode estar acontecendo
e por onde que a gente pode caminhar para resolver ou para tratar dessas questões. Porque se vocês não realizarem esse olhar mais atento sobre isso, se vocês não investirem tempo para olhar para esse relacionamento, para entender qual é o tipo de apego que cada um está demandando, exigindo do outro, vai ser muito difícil esse relacionamento e daqui a pouco vocês vão cair numa armadilha que leva aí uma separação, um divórcio. O apego ansioso é aquele onde vai ter muita cobrança sobre a outra pessoa. Por quê? Porque eu preciso ter a sensação de que aquela pessoa está comigo, de que aquela pessoa está presente na minha história, de que aquela pessoa está presente na minha vivência, né? Então, a forma que eu percebo o relacionamento é que vai mostrar para mim o que é que está acontecendo nessa relação, o que é que pode estar sendo percebido nessa relação, né? Então, veja, um apego ansioso, ele pode ser visto como uma relação mais apreensiva sobre essa figura de amor, né? Sobre esse contato, né? Veja, tem sempre um medo de perder aquela pessoa. Quer dizer, vejam, lá na escolha conjugal, aquela pessoa surgiu como uma possibilidade de diminuir a minha sensação de que eu iria não ser amada. Então, quando essa pessoa se afasta, eu começo a ficar ansiosa, eu começo a cobrar, eu começo a exigir, eu começo a me queixar, a reclamar, eu começo a fazer críticas com relação a essa pessoa, né? Então, esse é o famoso apego ansioso, que é aquele apego onde eu fico com uma ansiedade, onde eu quero ter o controle sobre o outro, onde eu quero ter todas as informações sobre aquela pessoa para que eu consiga me sentir amado, cuidado, valorizado. Da mesma forma, o apego inseguro, que está associado a uma tendência de evitar as relações. O que acontece? Qual vai ser a queixa do casal aqui? Nossa, me sinto sozinha. Nossa, não sinto a parceria da outra pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa ela vai ter a tendência a evitar uma profundidade na relação. Então, veja, se eu sou alguém que preciso da presença do outro e o outro tem um perfil que é inseguro, então que tende a evitar as relações, vocês já imaginaram o que pode estar acontecendo? Eu demandando uma grande necessidade de afeto, de amor, só que o outro, pelo apego inseguro, ele não quer correr o risco de se apaixonar, de amar, de se vincular e de perder essa relação, certo? Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se distanciar. Isso vai criar problemas, por quê? Porque a pessoa vai ficar o tempo todo, né, buscando uma certa neutralidade naquela relação, um certo distanciamento. Faz sentido isso para vocês? Vejam como é importante eu poder pensar qual é o meu tipo de relacionamento, né? Qual é o meu tipo de apego, como é que eu me comporto nessa relação. Eu sou alguém que eu tenho um apego ansioso, né? Então eu demando ansiosamente por aquela pessoa, ou eu fico tentando controlar, fico tentando saber se essa pessoa me ama, se ela não me ama, fico testando e de repente vem essa necessidade de ter essa resposta e ter essa confirmação. O que a gente percebe, né, na grande maioria dos casais, né, que as pessoas não têm essa percepção, eles não identificam qual é o tipo de apego que eles trazem para dentro da relação. Porque se o meu parceiro tem um perfil mais evitativo, então eu vou entender que quando ele se afasta, não é porque ele não me ama. Não. Esse é o jeito, essa é a forma com que ele aprendeu sobre amor. Essa é a forma que ele registrou e que, se ele quiser, ele pode
fazer uma ressignificação disso, mas na verdade ele vai ser muito difícil ele mudar essa estrutura dele, mas eu vou, a partir de um processo de terapia de casal, entender mais o meu parceiro. Então, eu diminuo as críticas, eu diminuo as cobranças, eu diminuo os conflitos, eu começo a entender o funcionamento do meu parceiro, e o meu parceiro também, por conseguinte, começa a entender o meu funcionamento. E aí vem o crescimento. Porque o que acontece? O que é um casamento? Gente, um casamento é uma escolha diária. Todos os dias eu tenho que escolher estar com aquela pessoa. Vai ter N coisas que a outra pessoa não vai atender às minhas necessidades. Mas se eu entendo que o que ele não está atendendo é algo que eu tenho que buscar resolver, e que o que ele não está atendendo é porque para ele isso não é uma necessidade, então eu começo a diminuir a zona de conflito e a zona de dificuldade do meu relacionamento. Faz sentido isso para vocês? Agora, quando eu fico centrada, o que eu preciso, veja, é necessário tu olhar também o que é que isso está falando. Por que essa necessidade tão grande do outro atender tuas necessidades? Na paixão, a nossa tendência é atender todas essas necessidades. E aí que a gente se apaixona, aí que a gente enlouquece, aí que a gente perde a razão, aí que a gente se encanta com a outra pessoa. Mas isso é uma fase. A fase seguinte é, bom, essa pessoa funciona dessa maneira. Eu escolho estar com ela porque, vejam, gente, não vai existir o parceiro ideal. Não vai existir a parceira ideal. Mas vão existir pessoas que têm uma perspectiva, né, de que viver juntos é mais divertido, é mais legal, a gente vai construir uma família, ou a gente vai viver momentos bons, a gente vai ter, não é 100% do tempo, todas as coisas a gente vai fazer juntos, ou vai ser muito legal, mas a grande maioria das coisas vão ser legais. Então precisa de persistência, precisa de paciência, precisa desse olhar amoroso sobre o outro, né? Porque vejam, já surgiram pacientes perguntando: nossa, Bárbara, não é mais, nosso relacionamento não é aquela loucura toda, não é aquela paixão toda, e eu tô na dúvida se eu continuo nesse relacionamento ou não. Continua, isso é a real. O que não é real é essa paixão louca, maravilhosa, enlouquecedora né, e desenfreada num relacionamento depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não é. É rotina, é realidade. São demandas, são escolhas. E o casamento é escolher aquela pessoa todos os dias. E aí eu preciso trabalhar na terapia de casal esse entendimento sobre com quem que eu escolhi casar. Quem é essa pessoa? O que é que ela tem de bom? O que é que ela tem de difícil? Como que eu vou lidar com isso? Porque a grande maioria das pessoas não quer se separar. Ela não quer cair em armadilhas. Ela não quer ter que reiniciar toda uma reconstrução da vida amorosa. Porque é um desafio. Uma separação, ela envolve uma série de mudanças num sistema todo. Interfere na vida de quem veio antes e na vida de quem vai vir depois. Isso está marcado na história. Daquela pessoa, daquele casal, daquele filho, daquela mulher, daquela irmã, daquela... né? Tá marcado. Agora, não quer dizer que a gente precisa ficar junto porque não tá bom, certo? Já fez várias tentativas, mais sofrimento do que felicidade. Tá tudo certo. O que acontece é que, se a gente começa a identificar o que é que o outro está demandando, o que é que eu estou demandando nessa relação, o que é que vai ser possível ser entregue nessa relação ou não, aí eu começo a me posicionar de uma forma mais adulta, mais madura. E no processo de terapia, dentro da clínica intimidade, a gente caminha por esses passos, por esses trilhos, te ajudando a olhar, né?
Qual é o tipo de apego que tu está apresentando? Qual é a demanda que tu está apresentando? O que que isso tem a ver com a tua história? Por quê? São duas pessoas que vêm para uma relação e que trazem suas histórias, trazem sua bagagem emocional, trazem as suas demandas, as suas necessidades emocionais. Veja, a gente diz assim, tudo aquilo que não foi resolvido lá atrás, na nossa história pessoal, nossa história com os nossos pais, a gente traz para o casamento para ser resolvido ali. Imagina, gente, casamento não é um tratamento. Tratamento é na terapia. Muitas vezes, o casal vai trazer isso e nós vamos ajudá-los a enxergar. A terapia de casal, nesse aspecto, promove um crescimento, um amadurecimento, uma perspectiva de evolução maravilhosa. Eu considero que um casamento é um lugar de crescimento, de desenvolvimento. Por quê? Porque não tem nenhum outro lugar que as tuas fragilidades, as tuas verdades, as tuas inconsistências, as tuas demandas, as tuas necessidades emocionais não vão ficar tão claras. É ali mesmo. Ali é como se fosse, né? É como se tu tivesse aberto internamente e o outro está te enxergando. Então, no casamento é uma grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de tu conhecer as tuas fragilidades e tu lidar com elas. E o outro também te ajudar nesse processo. Nesse sentido, sim. Então, os dois estão ali, mas veja, dependendo da forma do apego, vai se manifestar essa forma de se relacionar. Esse tipo de apego vai trazer mais conflitos ou menos conflitos. Vai trazer mais dificuldades ou menos. Brigas, confusões, na hora de educar os filhos, quem está mais presente, quem não está, quem está, né, na hora de administrar o dinheiro, na hora do sexo, na hora da intimidade, na hora de se relacionar com as famílias. Ah, porque ele é mais próximo, porque ele é mais afastado, porque, né, dá mais importância para isso, dá menos importância para aquilo. Isso é referente ao apego. Quando vocês identificam isso e trazem isso para um processo de terapia, porque só identificar também não resolve, né? E sim aprender a desenvolver habilidades para lidar com isso, o casal cresce muito, evolui muito. Então, nós aqui, quero já te deixar aí o convite para tu curtir esse vídeo, né? Te inscrever no canal, porque a gente vai trazer muitos conteúdos referentes às relações amorosas, às relações afetivas, às relações sexuais, né? Aqui na Clínica Intimidade, no Papo de Intimidade, todas as semanas para que tu possa crescer, se desenvolver, né? Avançar nisso que é tão importante na nossa vida, que é o relacionamento. E a gente vai trazer modelos antigos de relacionamento da nossa história. Às vezes modelos disfuncionais. E que aqui, na Clínica Intimidade, a gente está preparado para ajudar vocês com relação a amadurecer esses vínculos, a crescer no relacionamento e a melhorar a qualidade de vida do relacionamento de vocês. Então, até o próximo vídeo. Será um prazer ter vocês aqui de novo. E conta aqui com a Clínica Intimidade. Aqui na descrição do vídeo tem o link para tu agendar a tua primeira sessão para terapia de casal e poder trabalhar todos esses conflitos e essas situações desafiadoras que vocês estão enfrentando, que são oriundas das histórias individuais de cada um e das formas de apego. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.